com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, que permite aos irmãos, desde o início da semana, terem um material para estudar para a lição da Escola Bíblica Dominical. Lembramos aos irmãos que, além desta pré-aula, nós temos os subsídios que nós postamos no portal Escola Dominical, além de outros links, de outros subsídios, outros comentários e outras videoaulas que existem na internet a respeito da lição, no Twitter, no Facebook e no LinkedIn do portal Escola Dominical. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, se não houver problemas técnicos, nós também temos a aula ao vivo, diretamente da Assembleia de Deus, da sede do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, onde os irmãos poderão ter a interatividade, o estudo dos professores e amigos do portal da Escola Bíblica Dominical. Nós temos esta aula ao vivo, onde o irmão pode elucidar as suas últimas dúvidas. E, no domingo, compareça à Escola Bíblica Dominical. Eu não compreendo como algumas pessoas que assistem à pré-aula, assistem a outras videoaulas, não vão à Escola Bíblica Dominical no domingo. Se você é amante da Palavra de Deus, se você é amante da Escola Bíblica Dominical, é evidente que o irmão e a irmã devam comparecer à Escola Bíblica Dominical, que se realiza no domingo na igreja e não virtualmente. Todos esses subsídios que nós apresentamos são apenas apoio para a aula que se dá no dia de domingo na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, nós estamos estudando Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, e nós já estamos nos encaminhando para o término do estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estudar hoje a lição de número 12, que tem como título A Reciprocidade do Amor Cristão. Estudando aí 4 versículos apenas do último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, que é o capítulo de número 4. A reciprocidade do amor cristão. Em primeiro lugar, o que quer dizer a palavra reciprocidade? Reciprocidade é uma correspondência mútua. O amor cristão, o amor que tem todo salvo em Cristo Jesus, é o amor recíproco, ou seja, a pessoa ama e é amada, porque é um amor relacional. O salvo, quando ele é salvo, ele recebe o amor de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos deixa bem claro, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós cremos em Jesus, por causa do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo, mandou Jesus. Jesus nos amou e provou o seu amor, morrendo por nós na cruz do Calvário. O próprio Paulo escreve isso aqui mesmo, nesse capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o amor de Deus levou Jesus a vir ao mundo, levou Jesus a morrer por nós. E quando nós cremos em Jesus, aceitamos que somos pecadores, convencidos que fomos
pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, cremos em Jesus, este amor de Deus que levou Jesus à cruz é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E nós, então, amamos a Deus. É o que o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele sempre enfatiza, principalmente na sua primeira epístola, a respeito do amor, em 1 de João, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus que levou Jesus à cruz, que nos ganhou a salvação, quando nós cremos, ele é derramado em nosso coração. E quando ele é derramado em nosso coração, nós passamos a amar a Deus. Agora, quem ama a Deus, também ama o próximo. O próprio João, ele diz isto com muita clareza na sua primeira epístola. Não é? Lá no capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E ele vai mais além. No versículo 17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus, ou o amor de Deus? Então, por isso que o amor cristão ele é recíproco. Quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o amor de Deus. Por causa do amor de Deus, nós amamos a Deus. Mas não amamos apenas a Deus. Também amamos o irmão. Também amamos o próximo. E é este o mandamento de Jesus. Quando Jesus deixou-nos um mandamento, lá em João 15 e 12, Jesus disse aos discípulos: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então o amor cristão, este amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, este amor que vem por causa da salvação, ele é recíproco. O amor de Deus é derramado em nossos corações. E nós amamos a Deus e amamos ao próximo. E cumprimos o mandamento de Jesus, que é que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. É por isso que o amor cristão, ele é recíproco. É de um para o outro, do outro para o um, porque nós temos o amor de Deus. E o amor de Deus nos leva a amar a Deus e amar ao próximo. É isto que se resume a vida cristã. E no relacionamento entre o apóstolo Paulo e a igreja de Filipos, nós vamos ver esse amor. Na lição número 1, nós já dissemos, neste trimestre, que o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos era ditado pelo amor. Era um verdadeiro relacionamento entre salvos, um verdadeiro relacionamento entre cristãos. O cristão, ele se conhece pelo amor de Deus que está no seu coração, que o faz amar a Deus e amar ao próximo. Como nós lemos aqui, João dizendo que se alguém cerra as suas entranhas para o seu irmão, como pode dizer que ele tem o amor de Deus? Não tem, porque quem tem o amor de Deus desenvolve o amor a Deus e o amor ao próximo. E quando nós analisamos aqui o relacionamento entre Paulo e a igreja de Filipos, nós vamos ver que era um verdadeiro relacionamento cristão, entre cristãos, porque tanto o apóstolo Paulo quanto os crentes de Filipos exerciam o amor a Deus e o amor ao próximo.
entre si eles se amavam, assim como Jesus os havia amado. E o apóstolo Paulo demonstrou este amor para com a igreja de Filipos. Nós colocamos aqui no nosso esboço, algumas demonstrações de amor que Paulo teve para com a igreja de Filipos. A primeira demonstração que Paulo teve de amor para com a igreja de Filipos foi antes mesmo do surgimento da igreja de Filipos. Foi quando Paulo resolveu pregar o evangelho em Filipos. Nós encontramos lá em Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O anúncio do Evangelho, a decisão de Paulo anunciar o Evangelho aos filipenses, já é uma demonstração do amor que Paulo tinha para com os filipenses. Ele queria pregar o Evangelho na Frígia, na Bitínia, na Mísia, e o Espírito Santo o impediu. Quando ele teve essa visão do varão da Macedônia, ele decidiu partir para a Macedônia e entrou em Filipos, que era a porta de entrada da Macedônia, uma colônia romana. A decisão de ir pregar o evangelho aos filipenses já demonstra o amor que Paulo tinha para os filipenses. Não há maior demonstração de amor para com o próximo do que nós nos dispormos a pregar o evangelho a este próximo. Quando nós pregamos o evangelho, quando nós anunciamos a Jesus para alguém, nós demonstramos o nosso amor para com aquela pessoa. Por quê? Porque nós não queremos que aquela pessoa se perca. Nós queremos que aquela pessoa seja salva. Nós queremos que aquela pessoa tenha vida eterna. Nós queremos que aquela pessoa desfrute das bênçãos de Deus. Nós queremos que aquela pessoa vá para o céu. Esta é a maior demonstração de amor que eu posso dar para alguém. Por isso, quando alguém, um crente, não prega o evangelho, não anuncia Jesus, não quer que as outras pessoas se salvem, não demonstra nenhum interesse pela salvação das outras pessoas, nós devemos desconfiar que ele tenha o amor de Deus na sua vida. Quem realmente ama alguém quer que ela vá para o céu. Não quer que ela arda eternamente no lago de fogo e enxofre. Não há maior demonstração de amor para alguém do que anunciar a ela o evangelho, a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então aqui é a primeira demonstração de amor que o apóstolo Paulo dá aos filipenses, quando ele se dispõe a pregar o evangelho àquela cidade, àquelas pessoas. Paulo mostra, assim, que ele tinha o mesmo amor que Jesus teve. Nós dissemos que Jesus provou o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Jesus se entregou por nós, que para a nossa salvação. Ele sentia compaixão pelas almas perdidas. Nós lemos lá em Mateus capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus amava profundamente as almas perdidas. Por isso ele veio a este mundo. Ele sentia compaixão por estas almas perdidas.
Lá em Marcos capítulo 6, versículo 34, diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus sentia compaixão pelas almas perdidas, tanto que se fez homem, se colocou na pele de um homem, de um ser humano, para morrer por nós, para ganhar a nossa salvação. Paulo tinha este mesmo sentimento, como nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Paulo sentia este dever que todo cristão tem, que todo salvo tem, de levar adiante o amor de Deus, de anunciar a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Paulo demonstra, assim, o seu amor para com os filipenses no momento em que se dispôs a pregar o evangelho. Mas não foi só neste momento que Paulo demonstrou o seu amor para com os filipenses. Ele foi até Filipos, pregou o evangelho aos filipenses, depois ele foi preso injustamente, foi açoitado, foi colocado no cárcere interior lá em Filipos. Deus fez um grande milagre através de um terremoto localizado. Ele foi solto, foi levado pelo carcereiro que cuidou das suas feridas. E depois os quadrilheiros foram mandados pelos magistrados da cidade que mandassem soltar Paulo. E Paulo disse: não é assim que se age. Eu sou cidadão romano. As autoridades então vieram pedir desculpas a Paulo e pediram para que Paulo saísse da cidade. Neste momento, nós vemos Paulo mais uma vez demonstrando o seu amor para com os filipenses. Paulo, ele não saiu da cidade, apesar do pedido dos magistrados, antes de ter uma atitude que nós encontramos lá em Atos, capítulo 16, versículo 40. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Paulo, ele não foi embora de Filipos antes de confortar os irmãos, antes de consolar os irmãos, antes de dar complemento ao seu trabalho de evangelização, de dar os primeiros ensinamentos, antes de deixar a igreja em ordem para a sua partida. Paulo foi aconselhado, foi um pedido dos magistrados que ele fosse embora da cidade. E os irmãos sabem que pedido de uma autoridade é mais do que pedido, é praticamente uma ordem. Além do mais, os magistrados romanos estavam numa situação difícil porque tinham prendido ilegalmente, injustamente, um cidadão romano e o açoitado fora da lei. Uma eventual resistência de Paulo àquele pedido dos magistrados poderia criar uma situação para que os magistrados prendessem aí Paulo, sim, legalmente, e tivessem uma desculpa, tivessem uma saída para a ilegalidade que tinham cometido. Não devemos esquecer que Filipos tinha muito relacionamento com Roma e, por isso, eventual ilegalidade praticada ali poderia chegar logo aos ouvidos de autoridades maiores em Roma. E a permanência de Paulo poderia lhes dar um álibi para que eles escapassem de qualquer punição pelo erro cometido. Mas mesmo com este risco, Paulo não foi embora
antes de confortar os irmãos de Filipos. Ele não tinha a sua vida por preciosa. Ele queria o bem-estar daqueles novos crentes, daquela nova igreja. Ele se arriscou pelos outros. Por quê? Porque ele amava os filipenses. Ele amava os crentes de Filipos. E isto era expressão de um amor cristão. Paulo mostra, assim, que ele não tinha medo de ser preso novamente, de sofrer maiores penas. Ele não saiu fugindo, correndo. Não. Ele tinha a convicção de que ele tinha de confirmar os irmãos, confortar os irmãos, deixá-los em um bem-estar espiritual depois que ele saísse da cidade. Aqui é mais uma demonstração do amor que Paulo tinha para com os filipenses. E a terceira demonstração de amor que Paulo vai dar aos filipenses é a própria carta que ele escreve aos filipenses. Paulo estava preso em Roma. Paulo estava para ser julgado por ninguém mais, ninguém menos que Nero, um homem ímpio. Paulo corria risco de vida, mas ele, ao saber que os crentes de Filipos estavam abalados na fé por causa da sua prolongada prisão, ele como que esquece dos seus problemas. Ele que como deixa de lado as suas dificuldades e começa a escrever esta carta para que Epafrodito fosse levá-la. Para quê? Para que os filipenses fossem fortificados na fé. Para que eles não corressem o risco de perderem a salvação, de serem enganados pelo diabo, de desfalecerem no seu ânimo. Paulo larga todos os seus problemas para se dedicar ao bem-estar espiritual dos filipenses. Então, a redação desta carta já é uma outra demonstração de amor que Paulo tinha para com os filipenses. Então, nós vemos aqui 3 demonstrações de amor que Paulo teve para com os filipenses. Primeiro, a disposição de pregar o evangelho em Filipos. Segundo, a disposição de confortar os irmãos de Filipos antes de sair de Filipos, apesar da ordem das autoridades. E em terceiro lugar, a própria redação da carta aos filipenses. Todos estes gestos mostram que Paulo amava os filipenses. Mas, como nós dissemos, o amor cristão ele é recíproco. Amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Os filipenses também sempre demonstraram amor para com o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, desde o primeiro dia, diz o próprio apóstolo Paulo, reconhecendo este amor aos filipenses, que os filipenses tinham com ele, está escrito lá em Filipenses capítulo 1, versículo 4. Ao versículo 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Os filipenses, desde o primeiro dia, e aqui não é uma expressão hiperbólica, ou seja, um exagero da parte do apóstolo Paulo. Pelo que a Bíblia nos relata, desde o primeiro dia que surgiu esta igreja, realmente os filipenses demonstraram amor para com o apóstolo. Ao que está escrito lá em Atos 16 e 13. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, os irmãos, vejam que logo no primeiro dia, quando Lídia aceitou Jesus e logo foi batizada, porque estava ali à beira do rio, Gangites, que era o rio que corria ali na cidade de Filipos, Lídia imediatamente já pediu para que Paulo e seus companheiros fossem morar na sua casa e lá abrissem um ponto de pregação. A Bíblia diz que ela insistiu com o apóstolo Paulo, porque não ficava bem para ela, uma mulher, levar homens estrangeiros para a cidade, para a sua casa. Mas ela fez isso movida pelo amor que Deus que foi derramado no seu coração no momento em que ela abriu seu coração para a mensagem da salvação. Este amor de Deus a fez amar a Deus e amar ao próximo. E Lídia, logo no primeiro dia, insistiu. A Bíblia diz que constrangeu Paulo para que ele e seus companheiros fossem para a sua casa. E é interessante. Lídia devia ser casada. A Bíblia nada fala, mas diz que ela tinha uma casa, tinha uma família. Como seria a reação dos seus familiares, ela trazendo homens desconhecidos e dizendo que eles iriam, a partir daquele dia, morar ali com ela. E ainda fazer um ponto de pregação ali. Como seria isso? Como se explica isso? Pelo amor. Desde a primeira crente da cidade de Filipos, já demonstrou amor para o apóstolo Paulo, lhe dando um teto, uma habitação, lhe dando um lugar para poder reunir a igreja. Mas não ficou apenas em Lídia. A demonstração de amor dos filipenses também está no carcereiro. Neste mesmo capítulo 16 de Atos, no versículo 30, diz assim. Vamos ler a partir do versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aqui nós temos uma nova demonstração de amor dos filipenses para com Paulo, o carcereiro de Filipos. Assim que ele foi salvo, que ele creu em Jesus, o que ele fez? Era madrugada. O terremoto foi perto da meia-noite, então já tinha passado da meia-noite. Ele, como carcereiro, ele pegou Paulo e levou para sua casa. E lá cuidou das feridas do apóstolo. Lavou os vergões. Cuidou daquelas feridas, dos açoites que Paulo tinha sofrido. E ainda pôs a mesa para ele, em plena madrugada. Deu uma refeição para Paulo, cuidou de Paulo. O carcereiro leva o preso para a sua casa, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma autorização. Cuida do preso, lava, cuida das feridas e ainda dá comida para ele. Como explicar isso? O amor de Deus que foi derramado no coração do carcereiro e que se transformou em amor a Deus e amor ao próximo. Paulo recebeu comida, recebeu tratamento das suas feridas, tratamento VIP na casa do carcereiro. E pela manhã foi com o carcereiro de volta para a prisão. Demonstração do amor
dos filipenses a Paulo. Mas não ficou só em Lídia e não ficou só no carcereiro. Quando Paulo saiu de Filipos, em Atos 17, é dito que passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo saiu de Filipos, passou por essas duas cidades, Anfípolis e Apolônia, e parou em Tessalônica. E o que aconteceu quando ele estava em Tessalônica? Ele mesmo diz em Filipenses 4:15. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Aquela pequena igreja de Filipos logo manda uma ajuda financeira para o apóstolo Paulo em Tessalônica. Na primeira cidade que Paulo parou para pregar, os filipenses já se dispõem a ajudar o apóstolo Paulo. Não só nas orações, não só na intercessão, mas no sustento do próprio apóstolo. Eles começam a cooperar no trabalho missionário do apóstolo Paulo. Isto é demonstração de amor. Amor dos filipenses ao apóstolo Paulo. Isto é uma demonstração de amor. E a partir dali, desde o primeiro lugar que Paulo parou, durante aqueles 10 anos, pois isso aconteceu 10 anos antes de Paulo escrever esta carta aos filipenses, os filipenses jamais deixaram de apoiar o apóstolo, de mandar companheiros, irmãos, para saber como estava o apóstolo, para ter notícias do apóstolo, para levar ajuda financeira ao apóstolo, para dar companhia ao apóstolo. Mesmo naqueles 5 anos que ele estava preso, a igreja de Filipos jamais abandonou o apóstolo Paulo. Esteve sempre na companhia do apóstolo. É o próprio Paulo quem nos diz, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Jamais os filipenses abandonaram o apóstolo Paulo. Isto é uma demonstração de amor. Não era amor de palavra, nem amor de língua, mas um amor de obra e em verdade. Como recomenda o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, João diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Os filipenses não só oravam e jejuavam pelo apóstolo Paulo, mas eles também ajudavam, levando conforto, levando companhia e levando recursos financeiros para o apóstolo Paulo. Então isso é uma demonstração de amor. Agora não só de Lídia, não só do carcereiro, mas de toda a igreja de Filipos. Então os irmãos veem que os filipenses demonstraram o seu amor para com Paulo, com Lídia, que lhe deu teto, que lhe deu abrigo e que lhe deu um local de pregação. Com o carcereiro, que tratou dele, que lhe deu alimentação. E com toda a igreja, que durante todo o ministério de Paulo, a partir de então, a partir do início da sua segunda viagem missionária, lhe deu conforto, lhe deu companhia e lhe deu recursos financeiros. Então havia aí sim um amor recíproco de Paulo para os filipenses e dos filipenses para Paulo. E este amor demonstrado pelos filipenses a Paulo era motivo de alegria para o apóstolo Paulo. E aqui nós temos a nona
e penúltima alegria da carta de Paulo aos Filipenses, que é chamada, justamente por isso, de Carta da Alegria. É o primeiro versículo do nosso texto bíblico em classe. Diz Paulo assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Paulo se alegrava porque ele recebeu donativos do povo de Filipos, da igreja de Filipos, porque tinha sido lembrado pela igreja de Filipos. Ele tinha sido lembrado pela igreja de Filipos. Por isso, ele estava alegre, porque ele tinha sido lembrado. Irmão, será que nós temos nos lembrado dos nossos irmãos? Só o fato de nós nos lembrarmos deles e eles saberem que foram lembrados já é motivo de alegria para um servo de Deus. Muitos passam por dificuldades, enfermidades, passam por dificuldades financeiras. E o simples fato de nós lembrarmos deles já será um motivo para que eles resolvam o problema? Não. Porque a nossa lembrança não traz cura da enfermidade. A nossa lembrança não traz o dinheiro que se precisa para as dificuldades financeiras, mas a nossa lembrança promove a alegria espiritual que dá ânimo e alento para que estes irmãos passem por estas tribulações, por estes problemas, por estas dificuldades. Muitas vezes, uma simples lembrança é suficiente para dar o ânimo e o alento que o nosso irmão precisa. Mas na vida corrida que temos hoje, é muito difícil nos lembrarmos. É muito difícil demonstrarmos a lembrança a este irmão. Você muitas vezes ora, quando você está sozinho no quarto, orando em segredo com o Pai Celestial, e se lembra daquele irmão. Mas mais do que isso, o amor de Deus, o amor cristão, ele é recíproco, diz o título da nossa lição. E por isso, nós devemos dar notícia ao nosso irmão, de que ele é lembrado. Ele precisa saber que está sendo lembrado. E certamente só esta lembrança será suficiente para lhe trazer uma alegria que será de grande valia para ele poder superar esta dificuldade, esta tribulação. O apóstolo Paulo era um gigante espiritual, mas ele, crente como era, ele era humilde. E ele diz para os crentes de Filipos: olha, quando Epafrodito chegou aqui, eu fiquei alegre, não por causa da oferta que vocês me mandaram, mas eu fiquei alegre porque eu fui lembrado por vocês. Porque vocês não se esquecem de mim. Esta foi a 9ª alegria do apóstolo Paulo. A alegria de receber donativos é chamada aqui pelo pastor José Barbosa de Sena Neto, que nós temos usado durante todo esse trimestre no seu estudo sobre as alegrias da Epístola aos Filipenses. Mas eu poderia até dizer que mais propriamente é uma alegria de ser lembrado pelos filipenses. É muito menos uma alegria de receber uma ajuda material e muito mais uma alegria de não ter sido esquecido pelos irmãos. E isso é fundamental. E isso eu e você podemos fazer. Você não precisa ter uma conta bancária gorda, você não precisa ter o dom de cura, você não precisa ter um dom de maravilhas para poder fazer bem ao seu irmão que passa por aflições, que passa por dificuldades, que passa por penúria. Basta você se lembrar dele e fazer com que ele saiba que está sendo lembrado. Isto é uma demonstração de amor cristão,
do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Que bom seria se a partir desta lição nós pudéssemos ter esta atitude, que é uma atitude de um verdadeiro servo de Deus, a atitude de lembrar do irmão e fazer com que ele saiba que ele tem sido lembrado. O apóstolo Paulo também se lembrava dos crentes de Filipos. Ele estava preso, mas ele diz isso: fazendo sempre com alegria, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Nós devemos nos lembrar dos irmãos e orar por eles. Mas não basta isso. É importante que eles saibam que estão sendo lembrados. Isto é um ponto fundamental na reciprocidade do amor cristão. E é bom lembrar, já que estamos falando de lembrança, que os filipenses não apenas davam ajuda material para o apóstolo, mas faziam questão de que ele tivesse companhia, de que ele fosse consolado e que ele fosse confortado. Paulo também fez questão de confortar os irmãos antes de partir para Filipos. Nós temos que ser companheiros. Irmãos, o amor cristão nos leva não só a lembrar e não só a fazer com que os nossos irmãos saibam que eles estão sendo lembrados, mas é importante que nós sejamos companheiros, que nós estejamos prontos a consolar, a confortar o nosso irmão. Nós temos que ser companheiros, nós temos que compartilhar a nossa vida com os irmãos. Era esta a situação da igreja primitiva. Lá em Atos, capítulo 2, no versículo 44, diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eles estavam juntos, comiam juntos, partiam o pão em casa. E aí que vem a palavra companheiro. É aquele que está comendo o pão junto. É aquele que partilha o pão. E partilhar o pão aqui não é só dar recursos materiais, mas fazer companhia, dar consolo, estar ao lado. Consolar é estar ao lado. Lembra da palavra consolador em grego? É parakletos. É aquele que está ao lado. O Espírito Santo é o consolador. Por quê? Porque ele está ao nosso lado. Ele, inclusive, geme com gemidos inexprimíveis. Ora junto conosco. Sofre as mesmas dores que sofremos quando nós clamamos ao Pai em nome de Jesus. O Espírito Santo está ao nosso lado, porque ele é o consolador. E nós temos que estar juntos dos nossos irmãos. Nós temos que também estar ao lado deles, confortando-os, estando presentes nos momentos das dificuldades. Isto é o amor cristão. E era isto que Paulo se alegrava. Por quê? Porque os filipenses estavam sempre junto com ele. Não se preocupavam apenas com dinheiro, não. Estavam junto com ele. Porque os crentes de Filipos tinham aprendido a ter compaixão, a sentir as mesmas dores do irmão. É por isso que eles estavam desanimando na fé, por causa dessa compaixão. Porque eles sentiam a angústia que o apóstolo Paulo estava sentindo. Eles também se abatiam com a prolongada prisão do apóstolo. Por quê? Porque eles estavam juntos. Porque eles eram companheiros. Porque eles demonstravam verdadeiro amor, que não é só de língua nem de palavra, mas é em obra e em verdade. E nós vemos que a igreja de Filipos tinha esse comportamento. Quando Paulo fala a respeito da doença de Epafrodito, ele mostra
como a igreja de Filipos não tinha esse comportamento apenas com Paulo. Eles também demonstraram esse comportamento com Epafrodito. Olha o que ele diz aqui. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 26. Porque tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Veja bem, quando Epafrodito ficou doente, a igreja de Filipos se angustiou. A igreja de Filipos se abateu. Como que ficou doente junto com Epafrodito? E Paulo também. Paulo também se angustiou com a doença de Epafrodito. Paulo também clamou a Deus para que Deus tivesse piedade de Epafrodito, para que ele não tivesse mais esta tristeza da perda do seu irmão. Então nós vemos aqui que tanto Paulo quanto os filipenses se condoeram com a doença de Epafrodito. Por quê? Porque eram verdadeiros salvos, verdadeiros cristãos, que demonstram o seu amor para com o irmão, que demonstram o seu amor para com o próximo. Isto é o amor cristão. E Paulo mostra bem que este amor cristão é muito mais do que uma necessidade de bens materiais. Não vamos confundir aqui o amor cristão com um simples gesto filantrópico. Nós vamos ver isso na próxima aula, na próxima lição. Nós vamos ver a diferença entre a filantropia e o verdadeiro amor cristão. Mas Paulo não amava o dinheiro dos filipenses, amava os filipenses. Os filipenses não buscavam apenas o enriquecimento de Paulo ou mandar algo para Paulo poder se virar financeiramente. Não, os filipenses amavam a Paulo. Porque o verdadeiro amor cristão não ama as coisas, ama as pessoas. E é bem diferente isso. Saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre nos ensinava dizendo que nós devemos amar as pessoas e não as coisas. O próprio apóstolo Paulo, ele cresceu nisso. Na sua briga com Barnabé, ele amou mais as coisas do que as pessoas. Ele se prendeu mais ao abandono de Marcos na primeira viagem missionária do que a pessoa de Marcos. Mas no final do seu ministério, Paulo aprendeu que ele tinha que amar mais as pessoas do que as coisas. E ele pôde dizer, olha, me traz Marcos que me é muito útil para o meu ministério. Então nós temos que ter esse comportamento. E Paulo mostra que tinha já aprendido esta lição. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esta expressão do apóstolo Paulo é muito importante. Eu recomendo aos irmãos que leiam um sermão de Charles Spurgeon, que nós traduzimos e que está aí no portal Escola Dominical, que fala sobre o contentamento. O título desse sermão é Contentamento. Se você procurar aí no portal Escola Dominical, nos estudos bíblicos, ou mesmo no Google, coloca assim, Contentamento, um sermão de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores britânicos. Ele faz uma bela exposição a respeito do contentamento a partir deste versículo. E aqui nós temos a 10ª e última alegria do apóstolo Paulo. Esse estudo que nós citamos do pastor José Barbosa de Sena Neto não menciona esta alegria que nós colocamos, né? É a alegria o contentamento com o que se tem. A alegria de ter o que se tem. Como é difícil esta alegria hoje. Paulo diz, olha, eu não estou amando vocês, filipenses,
por causa do dinheiro que vocês me mandam. E aí eu não estaria amando os filipenses, mas o dinheiro dos filipenses. Paulo não é como os mercenários de hoje, que muitos que se dizem aí pastores, apóstolos, bispos e outras coisas mais, mas que amam o dinheiro. Não amam as pessoas. Mas o amor cristão, ele vem do amor de Deus. Lembra no começo da aula? Nós dissemos que o amor de Deus derramado em nosso coração nos traz o amor a Deus e o amor ao próximo. O verdadeiro amor cristão não tem amor ao dinheiro. Quem diz isso é Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus disse, são excludentes o amor a Deus e o amor ao dinheiro. Que Mamon aqui são as riquezas. Ou você ama a Deus, ou você ama as riquezas. Paulo diz, olha, eu amo a Deus, e por isso eu amo vocês. Eu não amo vocês porque vocês me mandam oferta. Eu amo vocês porque eu amo a Deus. Porque eu tenho o amor de Deus. E Jesus diz, quem tem o amor a Deus, não tem o amor ao dinheiro. Que amor nós temos, irmãos? Qual a motivação para o nosso ministério? É o enriquecimento? É o meu pão? Ou nós somos chamados por Deus e amamos as almas perdidas? Paulo diz, olha, eu amo vocês e eu estou alegre de ser lembrado por vocês. Mas não é por causa das necessidades que eu estou tendo. Não é porque quando Epafrodito chegou eu pude pagar o aluguel da casa onde eu estou preso ou pude pagar as minhas contas. Não, não é por isso. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. E como diz Charles Spurgeon, este aprendizado mostra que não é fácil você se contentar com o que você tem. Você precisa aprender, e aprender com Jesus a se contentar com o que tem. Por quê? Porque na nossa natureza carnal, na nossa natureza adâmica, na nossa natureza pecaminosa, nós temos uma sanguessuga. Quem diz isso é o proverbista, é Salomão. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 15, Salomão diz assim, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Essas duas filhas da sanguessuga estão na nossa natureza adâmica. Quanto mais temos, mais queremos ter. E se não temos, queremos ter. A prevalência do ter, o desejo imoderado de posse das coisas, isso tudo é carnal e é próprio da natureza humana. Mas com Deus, uma vez perdoados nossos pecados, uma vez salvos, nós temos que aprender com Deus a nos contentar com o que temos. E Paulo diz, eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Paulo estava liberto das circunstâncias da vida. Irmãos, a vida cristã nos leva a nos libertar das circunstâncias da vida. Ser crente, quando você tem uma boa conta bancária, quando você tem carro, tem casa, tem uma boa posição social, ter dinheiro e deixar Jesus, quando tudo isso se vai, é demonstração de que você não é salvo. Porque a salvação nos liberta das circunstâncias da vida.
nossa salvação, nosso amor a Deus, nosso amor ao próximo, nossa disposição de servir a Deus, não pode depender das coisas desta vida. Nós não podemos estar presos às coisas desta vida. Nós temos que estar livres das circunstâncias desta vida. E quando nós aprendemos a nos contentar, a nos alegrar com o que temos, nós nos desprendemos das circunstâncias desta vida e estamos livres para servir a Jesus. Paulo disse, olha, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Ele diz para os crentes de Filipos, olha, eu fiquei contente de ser lembrado por vocês. Foi muito útil esta oferta que vocês me trouxeram. Eu pude pagar as minhas contas. Eu pude dar conta aqui das minhas necessidades básicas. Eu agradeço a vocês, porque eu sou crente, então eu sou grato. Eu fiquei feliz em ser lembrado por vocês. Eu vou orar por vocês. Eu peço que vocês continuem me ajudando. Mas não é por isso que eu amo vocês. E não é por isso que eu sou crente. Eu aprendi com Deus a estar abatido e a ter abundância. A passar fome e a estar por cima da carne seca. Paulo diz, olha, não é a fome, nem a necessidade, nem a abundância, nem a riqueza que vão me fazer servir a Deus. Eu sirvo a Deus por amor a Ele. Eu sirvo a Deus porque eu sei que Ele morreu por mim na cruz e Ele me deu a vida eterna. Eu sirvo a Deus e amo o próximo e quero pregar o Evangelho porque eu sei que Deus também quer que eles vão comigo para o céu. É por isso que eu sirvo a Deus, porque eu quero ir para o céu. Eu não sirvo a Deus porque eu tenho riquezas aqui. Eu também não sirvo a Deus porque eu tenho que sofrer nessa vida. Não. Paulo, irmãos, ele mostra uma atitude equilibrada. É a atitude verdadeiramente cristã. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele me dá ou me deixa de dar. É nesse sentido que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós tivemos, no ano passado, uma lição exatamente sobre isso. Os irmãos podem ver lá quando estudamos a teologia da prosperidade, no primeiro trimestre de 2012. Teve uma lição exatamente sobre esse assunto. Sobre este versículo que a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva, esses falsos ensinos, tiraram do contexto para criar mentiras e ilusões. Paulo, quando diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está se referindo a isto. Quais são estas todas as coisas? É saber estar abatido, saber passar fome, saber ter abundância e saber ter fartura. É contentar-se com o que se tem. É estar desprendido das coisas terrenas. É ter o seu coração no céu. É isso que Paulo está dizendo. Jesus nos ensinou a respeito disso, lá no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós nos prendermos às coisas dessa terra, o nosso coração estará preso na terra,
E presos na terra, nós não vamos para o céu. Mas se o nosso coração estiver no céu, nós estamos desprendidos das coisas desta vida. Sabemos que temos necessidade do pão, do vestido, da bebida, mas nós não nos prendemos a isso. Aprendemos com Jesus a estar abatidos, a padecer fome, a ter fartura e a ter abundância. Nós nos libertamos das circunstâncias desta vida e servimos a Deus com alegria em qualquer situação, em qualquer ocasião. Paulo diz, olha, eu aprendi isso, eu quero que vocês aprendam também. Eu sou grato pela ajuda que vocês me mandaram. Continuem me ajudando. Mas não é isto que vai me fazer amar vocês. Não é em cima disto que está formado, estruturado, baseado o nosso relacionamento. Porque eu aprendi a ter fartura, a ter abundância, mas eu aprendi também a passar fome, a padecer necessidade. Eu estou além desta dimensão material. Eu não sou um materialista, porque eu tenho o amor de Deus. E o amor de Deus me leva a amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus disse que esse mandamento e o amor ao próximo resume toda a lei e os profetas. E esse sobre todas as coisas me impõe a libertação das circunstâncias desta vida. E saibam, irmãos, uma coisa. Muitas vezes nós padecemos necessidade, padecemos fome para manifestar o amor de Deus em nossos corações. Como você prova? Como Paulo provou que ele amava a Deus e ao próximo e não as coisas? Continuando a ser crente, apesar da fome e das necessidades que ele passava. Ele estava pregando o evangelho com afinco em Roma, embora passasse por necessidades. Quando Epafrodito chegou, a ajuda que os filipenses trouxeram, nós já estudamos na lição de número 6, foi insuficiente para as dificuldades que Paulo passava. E o Epafrodito se privou dos seus próprios recursos em benefício ao apóstolo. Mas Paulo, apesar disso, continuava pregando e ganhando almas na guarda pretoriana e levando a igreja de Roma a ter uma consciência missionária e a começar a pregar o evangelho também na cidade que era a capital do império. Apesar de todas as dificuldades que Paulo estava passando. Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele demonstrou este amor não levando em conta suas dificuldades materiais no seu serviço do evangelho. Muitas vezes Deus quer que eu e você provemos que temos o amor de Deus aos outros, para a salvação de outros, para a edificação da fé de outros, para a conscientização de outros crentes. E para isso ele nos faz passar fome e necessidade. Porque só nessas situações que nós provamos que temos o amor de Deus. Que nós confirmamos outros irmãos com o nosso amor a Deus e ao próximo. É como aquelas especiarias, né, que precisam ser moídas para que haja a exalação do seu perfume. Existem algumas plantas que fornecem até aromas, perfumes, mas para que o perfume se exale, é preciso que eles sejam moídos, triturados. E muitas vezes Deus permite que nós sejamos moídos, sejamos triturados, para que nós exalemos o bom cheiro de Cristo, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Mas é importante vermos que esse desapego das coisas terrenas
não decorreu de uma força do apóstolo. Não, a partir de hoje, eu vou me desapegar das coisas terrenas. O apóstolo Paulo fez um pensamento positivo e começou a se desprender das circunstâncias da vida. Não. Ele diz que ele aprendeu. Ele diz, agora eu sei estar abatido e a ter fartura. Eu sei ter abundância, padecer necessidade, mas eu fui instruído. Alguém me ensinou, eu aprendi. Quem ensinou Paulo? Como é que nós podemos nos desapegar das coisas terrenas, das circunstâncias desta vida? Como eu e você podemos fugir do consumismo e do materialismo que dominam o mundo nos dias de hoje? Paulo dá a resposta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É em Jesus que nós conseguimos força para nos desprender das coisas terrenas. Em Jesus, eu e você podemos nos libertar do ter, do desejo de posses, da ganância, do amor ao dinheiro. É em Jesus. Só em Jesus é que nós aprendemos a ser contentes com o que temos. Só em Jesus é que nós podemos ter alegria naquilo que temos. Só em Jesus podemos matar as filhas da sanguessuga que estão em nossa natureza pecaminosa. Se Paulo pôde dizer para Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6, mas é grande ganho, quer dizer, é grande lucro, a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento, e o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo ensinou isso para Timóteo, mas não é porque ele tinha uma força interior, é porque ele aprendeu com Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em primeiro lugar, eu preciso estar em Jesus. É em Jesus que eu consigo me desapegar das coisas terrenas. Mas, além de eu estar em Cristo, eu preciso me fortalecer em Cristo. Não basta eu estar em Jesus. Eu tenho que me fortalecer. A cada dia, a cada instante, eu tenho que me fortalecer em Cristo. E para eu me fortalecer em Cristo, primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Eu só vou me fortalecer se eu disser que eu estou fraco. Foi uma luta, Paulo, aprender isso. Mas eu preciso reconhecer que eu sou fraco. Se eu não reconhecer que eu sou fraco, se eu quiser resolver os meus problemas, se eu quiser usar a minha força, eu não vou conseguir me desapegar das coisas terrenas. Então, em primeiro lugar, reconheça que é fraco. Paulo teve que aprender isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Mas na verdade é 12 e 10, eu errei aqui. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Essa que é a passagem, 2 Coríntios 12 e 10. Quando estou fraco, então sou forte. Quando você reconhece a sua fraqueza e pede a força de Deus, quando você se humilha diante de Deus,
aí você é forte. Aí Deus te dá força e você pode se desapegar das coisas terrenas. E você pode desenvolver o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque quando você desapega das coisas terrenas, você se desapega do amor às riquezas, do amor a mamon e pode amar a Deus. Então, em primeiro lugar, quando eu estou fraco, então sou forte. Paulo aprendeu esta lição. No mesmo capítulo 12, no versículo 9, deste capítulo 12 de 2 aos Coríntios, Paulo diz como ele aprendeu essa lição. E disse, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Enquanto eu e você não nos acharmos fracos, o poder de Cristo não pode habitar em mim. Enquanto eu e você quisermos dizer que somos donos do nosso nariz, quisermos resolver os nossos problemas com as nossas habilidades, com a nossa experiência, com a nossa capacidade, nós não nos desapegaremos das coisas terrenas. Mas vá diante de Deus e diga, Senhor, eu sou consumista. Senhor, eu realmente entrei nesta linha da ostentação, do consumismo, do consumo do supérfluo. Eu realmente estou julgando as pessoas pelo que elas têm. Eu estou buscando posses. Eu dou prioridade à obtenção de dinheiro. Eu sou um ganancioso. Quando você se humilha diante de Deus, confessa suas fraquezas, o Senhor então manda o poder de Cristo. Ele vem habitar em você. E quando você está fraco, então você é forte. E lá no capítulo 13, versículo 4, Paulo, ainda de 2 aos Coríntios, Paulo ainda diz, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Então, o segredo para nós termos o poder de Deus é sermos fracos, é não sermos orgulhosos, é nos humilharmos, é reconhecermos que somos indignos, que somos fracos, que não valemos nada. E certamente o poder de Deus irá habitar em nós. E nós nos fortaleceremos e estaremos, como o apóstolo Paulo, livres das circunstâncias desta vida. E para nós terminarmos, Paulo ainda fala para Timóteo, na sua última carta, 2 Timóteo, ele fala na necessidade que nós temos de nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Lá em 2 Timóteo 2:1, ele diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, irmãos, como é tudo diferente do que ensinam os triunfalistas. Posso todas as coisas não é que você arrebenta, pelo contrário, é que você é fraco. E você não tem forças. E por isso o poder de Cristo tem que habitar em você. E ele só virá habitar em você se você se sentir e se considerar e se reconhecer um fraco. E é por isso que Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E como é que eu me fortifico, irmão Caramuru? Paulo diz, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. O primeiro ponto é sofrermos as aflições como bom soldado de Cristo. É o que a irmã Fidra Wingren escreveu lá no hino 394 da harpa cristã. Esse que era o hino predileto do missionário Gunnar Wingren. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições. É o que Paulo disse aqui. Para eu me fortificar na graça de Cristo Jesus, para eu poder
me desprender das circunstâncias desta vida, eu preciso sofrer as aflições deste mundo, como bom soldado de Cristo Jesus. Mas hoje em dia, tem gente correndo para um evangelho que na porta está escrito: pare de sofrer. Você jamais se desprenderá das coisas terrenas. Aliás, eles são muito coerentes. Eles colocam na porta: pare de sofrer, porque eles pregam um evangelho de amor ao dinheiro, onde as pessoas correm atrás de Jesus para serem ricas. Portanto, são gananciosas, são escravas do ter. E para ser escravo do ter é fácil. É só não querer sofrer. Mas quem sofre as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, ele consegue se desprender das coisas desta vida. Ele poderá todas as coisas em Cristo que o fortalece. Porque quando ele sofre as aflições, ele é fortalecido pelo Senhor Jesus. Sabendo que este soldado, ele sofre as aflições, mas não está desarmado. Não, ele é revestido da armadura de Deus. E por isso ele pode resistir no dia mau. Como Paulo escreve na carta aos Efésios, que também é uma carta da prisão, no capítulo 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O soldado, ele tem a armadura de Deus. Ele sofre as aflições, vence o diabo, resiste ao dia mau, e quando tudo isso passa, ele continua firme. Não é a fome nem a necessidade que vai impedi-lo de se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. E não nos embaraçando nos negócios desta vida. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo continua dizendo o seguinte: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então eu me fortaleço em Jesus Cristo quando eu não me embaraço com os negócios desta vida. Quantas pessoas, irmãos, não é pecado, pecado não é, embaraço não é pecado, mas ele desperdiça o seu tempo, se envolve demasiadamente com os negócios desta vida. E aí, então, ele não consegue se fortalecer em Jesus Cristo. Então, para nós nos fortalecermos em Jesus Cristo, é preciso que sejamos bons soldados de Cristo. É preciso que soframos as aflições deste mundo e não nos embaracemos com os negócios desta vida. Quando nós fazemos estas coisas, nós nos fortalecemos em Jesus. E aí nós nos conseguimos nos desprender das circunstâncias desta vida e podemos passar fome e necessidade, ter fartura ou abundância, porque isto será indiferente no nosso amor a Deus, no nosso amor ao próximo. Que Deus nos abençoe e que, assim como o apóstolo Paulo e os crentes de Filipos, nós demonstremos o amor uns aos outros e nos desapeguemos das coisas desta vida. Amém.